Fala pessoal, tudo bom? Daniel do Com Cerveja por aqui. Hoje está sendo um dia de gravação aqui do nosso conteúdo para o programa Eu Cervejeiro, gravando aqui o segundo módulo, trata aí da parte de higienização e limpeza. Não terminei ainda, mas como não podia deixar de ser, dei aquela parada para gravar aqui o nosso vídeo diário com conteúdo. A dúvida de hoje não tem a ver com sanitização e limpeza, na verdade tem a ver com fermentação. Quem mandou foi o Celso Carvalho e ele pergunta o seguinte: qual o problema que acontece aí na fermentação, o que pode ter acontecido durante o processo, para que no resultado final, ali na cerveja pronta, a gente perceba um aroma e um sabor sintético. Ele descreve como sendo algo como esmalte ou tinta, certo? E Celso, é o seguinte: quando a gente está falando de fermentação, tá? Eu já falei em alguns momentos aqui, a questão de temperatura de fermentação, tem vários pontos que são chaves aí, que são muito importantes para você ter uma boa fermentação. Quando você tem uma boa fermentação, significa que as leveduras fizeram o papel delas de uma forma saudável, vamos dizer assim, ok? E isso se sente muito em cervejas, de repente, que são um pouco mais suaves em termos de sabores, certo? E o que acontece? Quando a sua fermentação não é saudável, ou seja, as leveduras se estressam, quando que acontece esse estresse de leveduras? Às vezes quando você tem uma taxa de inóculo pequena, entendeu? Você tem poucas leveduras, ou também se você tiver muitas leveduras para fermentar a sua cerveja, também pode ter problema. Se você não controla a temperatura de fermentação, você pode ter um estresse também, como uma temperatura muito alta, ou uma alteração de temperatura durante o dia também alta, certo? Falta de oxigênio no seu mosto, tudo isso são problemas que vão fazer com que as leveduras não fermentem a sua cerveja de uma forma tranquila, entendeu? Uma forma saudável. Vamos dizer que não está aí tudo tranquilo e favorável para a sua levedura fazer a fermentação, certo? Quando não acontece isso, quando a levedura é estressada durante esse processo, acaba acontecendo uma produção de ésteres, certo? E álcoois superiores também, acima do normal. Na verdade, produção de éster e de álcool superior é natural. Algumas leveduras produzem mais, outras menos. Isso é um subproduto da fermentação, ok? E geralmente isso também é consumido no final da fermentação, certo? Que seria a questão ali na maturação, ou para alguns chamam de fermentação secundária, seria onde ela consome esses subprodutos e acaba limpando a cerveja e você não tem isso no resultado final, ok? Só que quando essa produção é muito forte, ou se de repente a levedura flocula, enfim, são vários processos, tá? Várias coisas que podem acontecer, não tem uma causa específica, pode ser uma, duas, três. Eu diria principalmente, tá? Não vão achar que é só isso, mas principalmente temperatura de fermentação. Então se você fermenta a temperatura muito alta, ou tem alterações aí bruscas na temperatura da fermentação, a produção de ésteres é muito grande. E isso dá um caráter frutado para a cerveja naturalmente. Só que quando isso é muito grande, tanto éster quanto álcool superior, vai acabar passando desse frutado e chega nesse sintético que você está falando. Eu percebo isso como solvente. Eu sinto solvente, tá? Mas é bem o que tu falou. Tem gente que sente aí um sabor de tinta, esmalte e essa coisa sintética mesmo, mas é esse excesso, então, de ésteres aí, de álcools superiores, que vão dar esse aroma e esse sabor. Então é um indicativo, provavelmente quando você toma uma cerveja dessas, tá? Já é um indicativo de que provavelmente o cervejeiro ali não controla a temperatura de fermentação. Então se você pega uma cerveja, toma e sente isso, já pode perguntar: você tem geladeira? Você controla a temperatura? As chances são de que ele não controla. E se ele controla, daí de repente você vai para outras alternativas. Então de repente pode ser que o mosto dele não está oxigenado, ou talvez ele tenha botando pouca levedura para fermentar. Aí pode ser outras coisas se não estiver controlando a temperatura. Mas também, de repente, ele controla a temperatura, diz que controla, tem geladeira, mas pode ser que ficou desligado um tempo, faltou luz, enfim, se de repente ele não está perto da geladeira quando está nesse primeiro processo ali, nos primeiros dias de fermentação, de repente pode ser que de fato tenha subido. Tá? Então isso pode acontecer, mas via de regra, tá? O que eu posso dizer para vocês é isso: temperatura muito alta, vai ter uma geração aí de ésteres maiores, principalmente dependendo do tipo de levedura, e o resultado pode ser aí um gosto que chega, às vezes, só mais frutado, às vezes só sente esse caráter mais frutado aí, que é esterificado da cerveja, às vezes pode chegar aí até um solvente, tinta, enfim, que daí acaba ficando desagradável. Ok? Pessoal, então paramos aqui um pouquinho o nosso conteúdo para gravar esse vídeo para vocês, espero que tenham gostado, ok? Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal para estar acompanhando diariamente aí as nossas novidades, enfim. E deixa um curtir aí se você gostou também, comentário aqui embaixo, manda sua dúvida, se tiver alguma dúvida aí que ainda não foi respondida,
sanitização, por exemplo, que é o material que eu estou gravando agora, eu confesso para vocês que tem pouca coisa em termos de dúvida lá com o nosso banco de dados. Não sei, das duas uma, ou o pessoal está tranquilo e sabe como é que sanitiza tudo, ou de repente não está fazendo isso direito. Bom ficar ligado. Então, se tiver alguma dúvida, manda aqui embaixo. Vai ser um prazer trazer aqui a resposta para vocês. Ok, pessoal? Um grande abraço e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau.